primeiro lugar, queria agradecer a todos que estão presentes, queria agradecer a todos que contribuíram para estas sessões, queria agradecer naturalmente à Academia por nos ter cedido as instalações, a Fundação Belmiro de Azevedo por ter financiado este evento e queria apenas referir em breves palavras aquilo que a Comissão planeia fazer. A Comissão de Revisão dos Regias irá produzir um relatório. O calendário é o seguinte: nós até ao verão iremos recolher a informação, setembro, outubro e novembro iremos redigir o relatório e dezembro fazermos a apresentação pública, provavelmente no Teatro Itália, aqui em Lisboa. A Comissão não vai produzir propriamente um relatório que é o que a Comissão entende que deve ser Regias, mas sim vai tentar fazer um destilado de toda a informação que vai colher, e para essa colheita de informação nós vamos usar essencialmente 3 vias. Vamos usar as conferências e os debates. Esta foi a primeira conferência de debate, a próxima será no dia 30 de março em Évora, sobre as questões da demografia e a estrutura do sistema de ensino. Depois, em 17 de abril, salvo erro, acho que é 17 de abril, estou a ter aí a data, não tenho, a hora está mal abridíssima. É que eu perdi ofereci o meu papel. Em 17 de maio teremos em Barcelos, no Instituto Politécnico de Cabo e do Ave. Depois, em 14 de junho, será no Universidade da Maia, que é um instituto de instituição privada, e depois em 10 de julho, ainda não está confirmado, mas será na Universidade de Coimbra. A primeira é sobre as questões de demografia, depois teremos as outras questões relacionadas com Regias, nomeadamente a estrutura do sistema de ensino, os graus de diplomas, a carreira docente e por aí adiante. Pronto, esta será uma das vias de recolha de informação. A segunda via de recolha de informação será um inquérito. É um inquérito a nível nacional, para ser preenchido individualmente ou por instituições, pelo grupo que existe, por associações de estudantes, ordens profissionais, etc. Eu já fiz esse exercício uma vez há uns 20 anos atrás. O inquérito será acabado durante o mês de fevereiro. Em março, a Direção-Geral produzirá uma versão em formato eletrónico que, a partir daí, estará à disposição para ser preenchido. Esse inquérito está dividido por secções. Cada secção corresponde, grosso modo, a uma das conferências e as pessoas poderão preenchê-lo todo de uma vez ou no fim de cada conferência. Podem sempre voltar ao inquérito e fazer alterações até a data limite, que será eventualmente no final de julho. Portanto, esta é a segunda via. A terceira via é um conjunto de estudos que nós vamos promover, um conjunto de estudos que terão uma componente em algo que é muito importante e que é quase que uma espada para que está em cima de nós, para que é a questão da demografia. Portanto, as previsões do INE apontam para uma diminuição entre 2020 e 2035, cerca de 26% dos jovens entre os 18 e os 29 anos na região norte, uma diminuição da ordem de 14% a 15% no centro, há um aumento em Lisboa e no Algarve, se há uma diminuição de mais de 30% na Madeira, etc. Portanto, tudo isto se vai refletir depois na rede e na necessidade de adaptar as instituições a estas alterações. Estamos neste momento, o INE só produz dados a nível das NUTS 2, nós estamos a ver como é que conseguimos estender isto para NUTS 3 e isso será provavelmente feito a partir da DGEC, que tem estimativas do número de alunos do primeiro até o 12º ano e a partir daí a gente pode fazer essas estimativas do número de alunos que transitarão para o ensino superior. Com a vantagem da DGEC ter isso separado por alunos da via normal dos liceus e alunos dos profissionalizantes que têm taxas diferentes de preferência de acesso ao ensino superior. E depois haverá outros temas, como por exemplo a questão da equidade do acesso, a atratividade dos cursos, de que áreas é que as várias instituições conseguem captar alunos, como é que a diminuição da demografia se vai refletir nisso,
A questão dos doutoramentos, se nós temos doutoramentos a mais ou a menos, o que é que vai acontecer quando nós começarmos a implementar a legislação que entrou em vigor em 1 de janeiro e o que é que isso vai refletir na diminuição do número de doutoramentos, relações entre ensino superior e investigação. Portanto, é um conjunto de temas em relação aos quais nós vamos levantar dados por intermédio de estudos. Portanto, há 3 componentes: componente de conferências, componente de inquéritos e a componente de estudos. E vamos recolher tudo até ao fim de julho e depois, em setembro, outubro e novembro, teremos o trabalho para digerir toda essa informação e produzir um relatório que eu espero que será fiel àquilo que forem as opiniões transmitidas pela população. E muito obrigado a todos. Então, muito boa tarde a todos e a todos. Professor Alberto Amaral, excelentíssimo Sr. Presidente da Academia das Ciências, reitores, reitoras, presidentes de instituições politécnicas, vice-reitores, vice-presidentes, caros oradores, colegas, estudantes. Eu vou tentar ser breve, até porque percebo que uma sexta-feira, depois de 2 dias muito intensos, a vossa paciência, apesar de muita, provavelmente já está um bocadinho mais esgotada, mas há algumas coisas que eu gostava de dizer. Em primeiro lugar, gostaria de transmitir uma saudação da Sra. Ministra da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior, que está neste momento a representar o Governo numa cerimónia nos Açores e por isso não pode estar aqui, mas que me pediu que transmitisse um agradecimento, seja pelo trabalho destes 2 dias, mas também pelo empenho que a equipa governativa na área da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior tem relativamente à questão da revisão do RGES, porque conforme a professora Hermínia Vilar ainda há pouco dizia, por alguma coisa estivemos 11 anos à espera de rever o RGES, porque de facto sabemos que não vai ser uma tarefa fácil, mas esperamos que seja uma tarefa que mobilize claramente o sistema. A primeira nota que eu gostava de fazer de balanço destes 2 dias, e eu falarei com alguma contenção, porque acho que se nós estamos a iniciar um processo de discussão, acho que provavelmente estar a exprimir muitas opiniões não é exatamente o mais ajustado, mas acho que se impõe dizer algo que parece que ficou muito claro destes 2 dias, que é o facto do quanto o RGES tem de específico português, mas o quanto é também produto de um tempo e de experiências que são partilhadas por outros países europeus. Portanto, nós sabemos que nos primeiros anos deste século houve um conjunto de reformas de governação, seja ao nível do sistema, seja ao nível das instituições, em vários países europeus, e ainda que nós tendemos a enfatizar as especificidades nacionais, nós vimos, e ontem em particular acho que ficou muito claro, que muito daquilo que são aspectos centrais na nossa reflexão atual sobre o RGES são partilhados por outros países, e eu acho que há toda a vantagem em nós envolvermos colegas de outros países que tragam a reflexão sobre esta experiência e em que medida, como é que esses países foram lidando com desafios que em muitos aspectos são desafios semelhantes. E acho que não pode ser de outra forma, além de mais, porque se há algo que também marcou as últimas décadas foi a nossa crescente integração do sistema de ensino superior e do sistema de ciência ao nível europeu. E, portanto, não faz sentido, penso eu, nós queremos fazer uma reflexão e queremos pensar um novo RGES para a próxima década e queremos pensá-la para instituições de ensino superior que estão fortemente ancoradas na área europeia de ensino superior e, portanto, não é pensar apenas na realidade portuguesa, é pensar na realidade portuguesa numa outra dimensão. A segunda nota que eu faria é que não é fácil nós separarmos de muito daquilo que foi dito, daquilo que é o RGES e daquilo que não é o RGES. Ou daquilo que, não sendo o RGES, antecede o RGES e porventura contribuiu para aquilo que foi a escolha do RGES, aquilo que se desenvolveu paralelamente ao RGES e que acaba por moldar muito da vida das instituições, da relação entre as instituições e o Estado e daquilo que são as dinâmicas de governo e gestão nas instituições. E, portanto, muito daquilo que nós muitas vezes falamos da verticalização dos processos, da centralização dos processos de decisão ao nível do topo e da liderança de topo das instituições, a crise de participação
ou a dificuldade de mobilização da participação, por exemplo, dos estudantes, dos docentes, dos funcionários, e eu poderia elencar, têm obviamente uma relevância para o RGES, mas não são um resultado, digamos, de causa e efeito do RGES, são aspectos que em grande medida extravasam o RGES, mas aos quais, em alguns aspectos, o RGES, de certa forma, ajudou a consolidar, noutros aspectos são absolutamente alheios, e por isso eu acho que também, na reflexão que fizermos sobre o RGES, eu acho que valia a pena nós termos algum cuidado em não transformar, como também era dito nesta última sessão, neste último painel, no alfa e no ômega do sistema de ensino superior. O RGES é, obviamente, um documento muito importante, é um documento estruturante do sistema de ensino superior, mas a realidade do ensino superior, a regulação do ensino superior e o governo e a gestão das instituições de ensino superior não se esgota no RGES e, portanto, eu acho que vamos ter que, a certa altura, ser capazes de estabelecer limites, o que é que faz sentido estar numa nova versão do RGES e o que é que faz sentido estar a considerar noutros instrumentos. A terceira nota que eu gostava de fazer era relativamente à questão da autonomia. E já muito se discutiu, já muito se escreveu sobre a questão da autonomia, mas eu acho que vale a pena retomar essa discussão e sobretudo, explorar as diferentes dimensões da autonomia. Eu acho que não faz sentido, perdoe-me, espero não estar a ser indelicado, mas acho que não faz sentido termos uma discussão em abstrato sobre a autonomia, aí provavelmente estaremos todos mais ou menos de acordo. Eu acho que nós temos que discutir quais são os aspectos que são realmente estranguladores da autonomia das instituições, que estão claramente a coartar a capacidade estratégica de decisão, de prossecução das missões por parte das instituições de ensino superior, e, em segundo lugar, em que medida é que nós podemos trabalhar numa autonomia que seja uma autonomia responsabilizadora. Eu acho que nós não podemos ter uma discussão sobre a autonomia que só olhe para esta dimensão, dizer nós queremos ter a liberdade para fazer isto, se de facto não juntarmos a parte de responsabilização. E essa parte de responsabilização remete-nos também para uma dimensão de regulação do sistema que é inevitável. E há, aliás, aspectos que foram aflorados, por exemplo, neste painel, mas que nós temos presentes noutras discussões, em alguns casos que já se iniciaram, onde é inevitável que haja essa regulação e que impõe limites a essa autonomia. Por exemplo, a capacidade formativa das instituições. Pode ser um modelo, ou seja, mas se nós fizermos um modelo em que damos total autonomia às instituições em termos de expansão da sua capacidade formativa, acho que percebem o que é que acontece em termos da rede do ensino superior e, nomeadamente, à luz daquilo que o professor Alberto Amaral ainda há pouco dizia, que são as tendências demográficas que não só são particularmente adversas, mas que são assimetricamente adversas. E, portanto, se nós dermos total autonomia às instituições, elas não vão sofrer todas da mesma forma, elas não vão ter, certamente, o mesmo futuro. Mas podíamos pensar também na questão da oferta formativa, porque eu acho que ela também deve ter um elemento de regulação, e aliás que foi muito importante ao longo, paralelamente ao RGES, que foi a criação da A3ES e do sistema de acreditação e avaliação. E eu acho que, apesar de acreditar muito na capacidade e na responsabilidade das instituições de ensino superior, eu acho que nós precisamos ter claramente elementos reguladores, até para estimular e fortalecer essa capacidade de autonomia das instituições, porque eu acho que se ela não existir, as pressões internas nas instituições acho que vão levar a um grau de desregulação do sistema que não é favorável em termos do sistema e, portanto, eu acho que nós temos também aí que ter isso presente. E, finalmente, apenas como não é uma ilustração exaustiva, mas um elemento onde eu acho que essa autonomia também tem que ser equilibrada com regulação, que é ao nível das carreiras. Porque, de facto, eu acho que se nós deixarmos apenas à liberdade das instituições, eu acho que aí nós corremos sérios riscos e acho que enveredaremos por uma situação que é claramente penalizadora para o conjunto do sistema e, em última instância, para cada uma das instituições. E, portanto, eu acho que, de facto, nós precisamos de uma discussão muito mais concreta sobre quais são os problemas que nós temos do ponto de vista da autonomia, qual é a autonomia que nós temos e qual é a autonomia que nós queremos, em que medida a autonomia que nós temos hoje nas instituições de ensino superior não chega, e é preciso demonstrar isso. Eu acho que não pode ser apenas um exercício retórico de valorizar isso, e digo, aliás, como aliás disse ontem na abertura e como
repetirei as vezes necessárias, sendo firmemente defensor da autonomia das instituições e acreditando que nós não conseguiremos ter um sistema forte e dinâmico de ensino superior se não tivermos instituições com muita autonomia. Agora, eu acho que precisamos de densificar essa discussão. Densificar também, ou a questão da densidade, eu acho que é também relevante para a nota seguinte que eu gostava de fazer e que esteve também bastante presente nas discussões, nomeadamente de ontem, que é a crescente complexidade interna das nossas instituições. E eu acho que isso suscita várias questões que eu vou apenas elencar, porque exatamente não quero condicionar, mas a realidade das instituições hoje tem uma complexidade onde se misturam aspectos formais de decisão e aspectos informais. Onde muitas vezes se dissocia a legitimidade formal e legitimidade substantiva. Onde nós muitas vezes somos tentados a usar uma mesma forma de resolução dos processos de decisão para diferentes níveis e para diferentes missões e diferentes facetas da vida das instituições. E eu acho que a complexidade crescente que as instituições de ensino superior têm requer que nós pensemos também os modelos de governo das instituições de ensino superior ajustados a níveis diferentes, a aspectos diferentes da decisão. E por isso, por exemplo, o grau de centralização, o grau de participação, o grau de colegialidade, o envolvimento dos diferentes atores, sejam eles internos ou externos, eu penso que deve ser pensado à luz dessa diversidade interna de missões e de aspectos onde essa questão se coloca e não de tentar ter uma solução única para cada um destes aspectos. E a questão da complexidade interna das instituições liga também um outro aspecto que foi, aliás, bastante aflorado neste último debate, mas que esteve presente ao longo dos 2 dias e que eu acho que inevitavelmente vai estar presente, que é em que medida, se nós queremos ter uma diversidade de instituições, nós associamos isso a uma diversidade do ponto de vista organizacional. Qual é o grau de liberdade que nós queremos dar às instituições? Qual é a capacidade que nós temos para que isso possa ser não apenas um enunciado em abstrato na legislação, mas possa ser uma concretização? E, sendo um bocadinho mais concreto, eu acho que em abstrato, provavelmente muito poucos discordarão da ideia de que pode ser uma boa ideia nós darmos mais latitude às instituições para o seu modelo de governação interna. Como é que nós fazemos isso, ou como é que nós concretizamos isso de uma forma que realmente o resultado final seja um resultado, em primeiro lugar, ajustado, que sirva melhor às instituições do que aquilo que existe hoje? E eu hesito se concretizo mais isto do que aquilo que devo, mas eu acho que há riscos de, no processo de decisão interno, este processo ser dominado, por exemplo, pelos interesses internos. E, por exemplo, inviabilizando a presença de atores externos nos órgãos. Se fizermos um exercício de memória, lembrem-se que quando antes do RGES a presença de atores externos era opcional para algum tipo de instituições, a regra era não existir presença de atores externos. E por isso, eu acho que nós temos que, em primeiro lugar, pensar qual é a dinâmica que se vai gerar internamente que pode conduzir a uma solução de modelo de governo que, se calhar, é menos aberta e menos participada do que aquela que existe neste momento. E depois, em que medida nós somos capazes de facto, estimular essa diversidade de modelos organizacionais, percebendo que no nosso sistema, até por ser um sistema relativamente pequeno, as dinâmicas, muitas vezes, de mimetização ou de isomorfismo institucional são normalmente muito fortes. E por isso, eu acho que vale a pena também ter essa discussão. Se este não é, não sei se não será um amigo imaginário, mas não será uma abstração que na prática depois no final nós vamos ter mais ou menos todos o mesmo modelo, mesmo quando andamos a clamar porque queríamos ter diversidade organizacional interna. Uma outra nota que eu também gostava de fazer, que eu retenho da discussão, é a questão relativamente à participação da sociedade dos elementos externos. E eu acho que de facto valia a pena nós aprofundarmos essa discussão. Em que medida essa presença não corresponde, nós muitas vezes dizemos isso, não correspondeu às expectativas. Ela não foi tão transformadora.
se calhar vale a pena nós clarificarmos quais eram as expectativas que nós tínhamos. O que é que nós esperávamos e já agora se era possível que o resultado fosse muito diferente. Porque lembremos-nos que os elementos externos são cooptados. Se eu pegar nas palavras da professora Hermínia, dado que a cooptação é muitas vezes uma cooptação muito associada à eleição das lideranças, a cooptação é muitas vezes uma cooptação vinculada aos equilíbrios internos. E por isso esperar que os elementos externos tenham um grau de liberdade muito grande face àquilo que são os equilíbrios de poder internos, e eu acho que é esperar uma coisa relativamente ilusória. Mas também há alguma coisa relativamente ao perfil dos elementos externos. Quando nós vemos nos Conselhos Gerais de muitas instituições ao longo dos anos, desde 2007, ex-responsáveis de outras instituições ou colegas pares de outras instituições, eu não sei qual é o grau da externalidade que nós queremos trazer para a instituição. Pode ser a externalidade de outras instituições com as quais nós queremos aprender experiências. Mas não tenho a certeza que era o espírito da norma relativamente à escolha dos elementos externos. E, portanto, se calhar, o problema não está tanto nas insuficiências dos elementos externos que nós trouxemos, porque fomos nós que os escolhemos, tem a ver com o facto de, se calhar, nós ainda não fizemos uma reflexão sobre o que é que nós queríamos destes elementos externos, notoriedade, contributo de reflexão estratégica, contactos para angariar financiamento, não sei. Muitas vezes eu ouço coisas muito diferentes e se calhar que as mesmas pessoas, nas mesmas funções, desempenhem tantas funções diferentes, é capaz de ser um bocadinho difícil, apesar da grande qualidade de muitos desses elementos externos. E de facto eu acho que nós precisamos aí de ter alguma reflexão, sobretudo à luz, por exemplo, da apresentação que o nosso colega Bjorn Stensacker fez ontem, da limitada eficácia destes modelos, independentemente da composição, da dimensão e das funções. E, portanto, se calhar há aqui também expectativas que dificilmente poderão ser concretizáveis. Relativamente à questão da participação e à participação, nomeadamente dos corpos internos, eu acho que, de facto, há um desafio muito grande, pelo aquilo que eu vou conhecendo da vida das instituições e da vida do sistema. Eu acho que há, sobretudo, uma assimetria muito grande no sistema. Eu acho que há estudantes e há docentes que hoje têm uma influência muito grande na vida das instituições, provavelmente maior do que tinham antes de 2007, mas esse é um grupo muito pequeno, muito minoritário. E por isso coloca uma pressão muito grande nesses docentes, nesses estudantes e nesses funcionários para terem uma capacidade de envolvimento, de representatividade, que às vezes é muito difícil para cada um deles. Quando nós vemos muitas vezes o alheamento, e esse alheamento não é específico das instituições de ensino superior, como sabemos, nós temos hoje nas sociedades contemporâneas uma crise enorme de participação cívica, de participação social, de participação associativa, de participação política, e portanto as instituições de ensino superior fazem parte desse mundo e por isso refletem também isso, mas eu acho que há de facto aqui um trabalho que nós temos que fazer, que em alguns casos se calhar passa por reinventar as formas de participação e de comunicação dentro das instituições de ensino superior. Não basta nós dizermos, os nossos colegas, os nossos estudantes não querem participar, se eles não participam da forma que existe neste momento, então nós vamos ter que trabalhar, e eu acho que a apresentação do professor David Dill ontem mostrou-nos como as universidades americanas tentam recriar mecanismos de participação informais, formais, mais colegiais, mais direcionados, como forma exatamente de estimular e de ir buscar a cada um destes corpos formas de participação e de contributo que legitimem substantivamente aquilo que é o processo de decisão. E, portanto, eu acho que há, de facto, aqui também esta reflexão sobre RGEs, também tem que ser uma reflexão sobre as insuficiências que nós hoje temos enquanto instituições. E como é que nós conseguimos ser instituições mais vivas e mais participadas, porque eu acho que esta dissociação entre legitimidade formal e legitimidade substantiva, eu acho que é claramente um risco. Há um aspecto que eu acho que faltou, esteve pouco presente na discussão e que eu acho que valia a pena
e peço desculpa por estar a reiterar, porque o mencionei na sessão de abertura e, portanto, quem esteve já vai dizer que é K7, mas eu acho que é um aspecto muito importante. Em que medida a reflexão sobre o RGES, na parte que couber no RGES, muito bem, mas noutros instrumentos, pode estimular mais cooperação intra e interinstitucional. Eu diria que esse é uma das grandes debilidades do sistema e esse é um dos grandes desafios do sistema de ensino superior português, é como é que nós conseguimos promover modelos de organização que fomentem muito mais colaboração interna entre diferentes escolas, diferentes departamentos, entre a dimensão de ensino e a dimensão de investigação. E eu acho que todos aqui presentes que já foram responsáveis ou que são responsáveis de instituições, como diria o outro, sabem do que é que eu estou a falar. Mas também como é que nós estimulamos essa cooperação entre instituições. Porque, de facto, eu acho que esse é também um grande desafio, seja pela escala do país, seja pelos desafios do ponto de vista de presença internacional e de integração nas redes internacionais, seja por aquilo que a sociedade nos pede, nós continuarmos a fazer isto numa lógica profundamente individualista e profundamente competitiva, eu acho que nos enfraquece a todos. E, portanto, eu acho que o novo RGES deveria, tanto quanto possível, criar estímulos para muito maior cooperação dentro das instituições e entre as instituições, porque sabemos que se deixarmos isso à dinâmica das instituições, desculpem o ceticismo, espero que não seja de uma sexta-feira ao fim da tarde, arrisco dizer que provavelmente o caminho será muito mais curto do que aquilo que nós conseguimos fazer até hoje. E, portanto, eu peço desculpa se calhar o meu sentido de brevidade foi um bocadinho mais longo do que aquilo que estavam à espera, mas eu acho que nós, de facto, temos aqui muita matéria para discussão futura e eu insisti nestes aspectos todos, porque neste momento nós estamos a iniciar uma discussão que é uma discussão tão desejada, tão ansiada, tão reclamada, era muito importante que nós fizéssemos a discussão não apenas à luz daquilo que foi a experiência do RGES e do balanço do RGES, mas seja sobretudo uma discussão a olhar para aquilo que nós queremos que seja um modelo de organização do sistema e das instituições de ensino superior que nos sirva na próxima década, que ajude as nossas instituições a serem mais fortes e a enfrentar os desafios que elas sentem hoje, não os desafios que tinham em 2007. Entre os trabalhos preparatórios do RGES de 2007 e a conclusão deste processo, provavelmente nós teremos quase 2 décadas. E, portanto, não faz sentido, o tempo não vai voltar atrás, não vamos regressar a 2006 ou 2007 e dizer nós deveríamos ter feito desta forma. Essa discussão pode ter algum interesse do ponto de vista académico e do ponto de vista do exercício contrafactual, mas claramente eu acho que é muito pouco pertinente para aquilo que mais nos importa. E por isso aquilo que agradeço em termos de não só desta discussão, mas sobretudo esta motivação e esta mobilização que a Comissão está disponível para fazer, e espero que nós todos saibamos também mobilizar as nossas instituições, os nossos colegas, professores, funcionários, estudantes, para que esta de facto seja uma discussão participada e para que no final nós consigamos ter um resultado que seja um resultado muito mais satisfatório e que nos sirva, esperando nós ser capazes de fazer melhor do que aquilo que outros fizeram. Agora temos nas mãos este desafio. Muito obrigado, muito bom fim de semana e até breve.